E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Valdinei e hoje eu quero falar para vocês sobre as posições políticas. Essa aula vai nos ajudar a entender aí o significado, por exemplo, das expressões esquerda política, direita na política, conservadorismo, estatismo, liberalismo, entre outros. Tá? Então assim, desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, os debates sobre a política nunca tiveram tão intensos no Brasil. E falar hoje sobre direita e esquerda, né, é muito comum, né, principalmente no âmbito online, na internet, nos canais do YouTube, né, onde a direita passaram a ter muita força, apoiados por aquelas pessoas que não estavam contentes com os governos do PT, principalmente no governo de Dilma Rousseff. Né, o PT ficou 14 anos no poder, e depois ali houve então o impeachment da presidente Dilma. O Michel Temer, que era o vice-presidente, acabou assumindo o poder, e depois lá em 2018, então o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, acabou vencendo as eleições e é um exemplo de anti-PT, né, de representante político anti-PT. Né? Então, para a gente entender tudo isso que está acontecendo, né, a gente vai ver essa aula, né, e tentar entender então os significados. Tá bom, pessoal? Eu vou arrastar aqui um pouquinho a minha imagem aqui, o meu vídeo aqui para o cantinho aqui, tá? Vamos lá então. Aqui está. Então, as posições políticas, direita, esquerda, conservadorismo, isso a gente vai tentar entender hoje. Aqui tem o mundo com um monte de mãozinha, né? Essas mãozinhas simbolizam a representatividade que as pessoas querem ter. As pessoas querem ser representadas e elas acabam usando o meio político para isso. Tá? Deixa eu passar aqui para o lado aqui. Então, assim, pessoal, para a gente entender, né, como que funciona isso, né? A gente tem que fazer uma pequena introdução, né? Como que surgiu a política? Né? Então ali, a política é uma atividade que surgiu e se desenvolveu a partir da necessidade de representação do homem que vive em comunidade. Então, o ser humano, o homem, né, como um todo, o ser humano como um todo, né, sentiu a necessidade de ser representado, de uma representação. Ele quis buscar os seus direitos, né, e criar regras de convívio, né, que fizesse com que ele ficasse, por exemplo, mais seguro, que resguardasse também os seus direitos. Ok, gente? Vamos continuar ali. A palavra política veio do grego politeia, usada para se referir a polis ou cidade-estado. Quem lembra lá, né, estudo sobre a Grécia, né, a Grécia ela era organizada em cidades-estado independentes entre si, né, ou seja, não existia um império centralizado, ok? Então, cada uma criava as próprias leis. E a cidade de Atenas teve, então, o protagonismo na criação da política como nós conhecemos, né, hoje. Não que fosse igual, mas hoje nós baseamos muito na política grega, na democracia, né, ateniense. Ok? Vamos lá então. Então aqui, né, uma fotografia da cidade de Atenas, né? Aqui as Cariátides, que são essas colunas aqui, no Erecteion. Acho que é assim que se fala, né? Então a cidade de Atenas é considerado berço, né? Aqui a cidade de Atenas, a Acrópole, né? A parte alta da cidade de Atenas. E aqui o Partenon, que era o local de culto da deusa Atena, né? Vamos lá. A política é uma atividade que nasceu da vida em coletividade. Ela está relacionada diretamente à vida em sociedade e aos direitos individuais. Então, para tirar o ser humano daquele estado de selvageria, de barbárie que ele vivia, né, é que surgiu a política, né, para resguardar os direitos individuais. Né? A vida em coletividade, os relacionamentos, as negociações, né? A propriedade e assim por diante. Tá? Por isso que surgiu a política. Tá? A política, vamos voltar ali, surgiu para evitar conflitos e para permitir que cada indivíduo pudesse expressar as suas diferenças. Né? Então, o que é a política hoje?
existem vários setores, né, vários partes, né, os partidos políticos, cada um tem a sua ideologia, cada um defende uma área ou outra, né, enfim. Existem as bancadas políticas, por exemplo, a bancada da agricultura do Brasil, que é muito forte, do agronegócio, né? A bancada evangélica, que também é muito forte no nosso país. Tá? Então existem as bancadas. E ali os políticos acabam tendo as suas diferenças e acabam criando leis que resguardem a vontade das pessoas que votaram neles. Tá? Então é muito importante você saber qual é a sua posição para saber em quem votar, para que a pessoa que esteja lá em cima te representando, né? Nós já vimos que a política nasceu por causa da necessidade que o ser humano tinha para ter uma representação, né? Então temos que ter cuidado para não votar numa pessoa que seja totalmente contrária, diversa, né, da nossa orientação, dos nossos valores, da nossa posição e assim por diante, tá? E para finalizar a introdução, né, à nossa aula, a política representa os interesses da sociedade, ou deve, pelo menos, né, ou deve. Na obra O Príncipe de Maquiavel, Maquiavel é considerado o pai da ciência política, tá? Esse cara é muito importante, tá? Italiano, século XVI, tá? Florença, na Itália. O autor afirma que o que move a política é a luta pela conquista e pela manutenção do poder, tá? Ou seja, quem não tá quer estar lá e quem tá quer continuar. Para a gente entender, pessoal, política não é só Senado, o parlamento como um todo, Senado, Câmara dos Deputados, ou ali o prefeito, a Câmara de Vereadores, não é só isso política. Política é uma eleição para diretor de uma escola, representante do bairro, síndico de prédio, tudo isso é política. Tudo isso envolve interesses, envolve voto, tá? Envolve democracia, que é a vontade das pessoas. Tá? Isso tudo é política. Quando as pessoas vão para as redes sociais e reclamam os seus direitos, isso é fazer política. Tá? Ok, gente? E a fonte, então, eu tirei do site aqui Curiosidades, né? Vamos lá. Direita e esquerda política. Vamos lá, para entender, vamos tentar entender o surgimento desses termos. Então, essa nomenclatura na política surgiu durante a França Revolucionária. Revolução Francesa de 1789. Qual era o propósito da Revolução Francesa? Tirar a monarquia do poder e colocar ou criar uma república que buscaria os interesses do povo. Então, a sociedade francesa era extremamente desigual. Existiam 3 camadas principais na França, que eram o clero, a nobreza e o povo. O povo era 96% da população, mas era só o povo que pagava imposto. O clero e a nobreza, eles não pagavam impostos e viviam no luxo. E o povo, né, acabou se rebelando contra tudo isso e buscou então implantar lá em 1789 a Revolução, no qual teve sucesso, né? No parlamento francês, vamos continuar ali, aqui no parlamento francês, à direita sentavam-se os girondinos. À direita, os girondinos. Engraçado que eu boto direita aqui e para vocês aparece a esquerda, né? Enfim. Então, à direita sentavam-se os girondinos, que eram moderados, queriam respeito da Constituição, que eram monarquistas, que eram conservadores, né? Ou mais conservadores, né? Que os que sentavam à esquerda. Então, quem sentava à esquerda eram os, né, deputados radicais, que queriam a implantação da república, tá? Limitando o poder real, limitando o poder, então, da monarquia. Então, eles queriam, olha a busca por representatividade, eles queriam que os seus direitos fossem representados, e por isso eles implantaram a república. Então, assim, vamos lá, direita, deputados mais conservadores, né? Esquerda, radicais, tá? Aí a gente já consegue ter uma luz, vamos dizer assim, né? Aqui é uma imagem da Assembleia Constituinte na França, né? Então aqui à direita os deputados mais conservadores e aqui os deputados mais
radicais. Aqui os girondinos e aqui, né, os jacobinos e outras denominações, né, mais radicais. E aqui no meio, né, provavelmente quem falava, quem dirigia, então, a voz, né? Posições na política, vamos lá. Direita, esquerda, centrismo, liberalismo e estatismo. Vamos lá. Características da direita política, né? O que quer dizer que uma pessoa é de direita, tá? Pessoal, convém lembrar, tá, que essa separação direita e esquerda, ela é criticada por muitos estudiosos e isso a gente vai ver o porquê no final do slide, tá? Características da direita política. Vamos lá, os pontinhos que eu considero principais. Defendem uma agenda mais conservadora e tradicional. Mas eles buscam conservar o que, professor Valdinei? Tá? Família tradicional, as instituições republicanas, a escola, a família e por aí vai, né? A direita busca a manutenção dos valores tradicionais, tá? Busca conservar, tá, mais os valores tradicionais. Ok, gente? Geralmente defendem o quê? Valores em defesa da família tradicional, da religião. Tu vai ver, é muito difícil um religioso ser de esquerda, assim como é muito difícil um gay ser de direita. E nós vamos ver isso quando nós estudarmos a esquerda, tá? Então, a religião, ela busca o quê? A sustentação dos valores, tá? Então, tu pega um político como o Jair Bolsonaro, por exemplo, ele fala constantemente, quem acompanha ele, né, família, religião e por aí vai, tá? Ele fala muito e ele é um ícone da direita, né? Embora a direita não seja uma unanimidade, assim como a esquerda não é, né? Não é todo mundo unido, todo mundo no mesmo barco. Não, existem vários barquinhos que caminham juntos. Ok, gente? A direita é dividida principalmente em liberais e conservadores, tá? Então a gente está falando um pouco sobre o conservadorismo político até aqui, né? O liberalismo e neoliberalismo político, econômico, social, a gente vai ver numa próxima aula, porque isso aqui para entender já vai muito mais além, tá? Mas os princípios básicos do liberalismo, né? Defesa da propriedade privada, o Estado mínimo, a mínima intervenção do Estado na economia, defesa das liberdades individuais. Tá? O neoliberalismo já pega a questão da entrada de multinacionais, da privatização de empresas, né? E por aí vai. Tá? Aqui, então, último ponto. Aquilo que eu estava falando. Defendem a mínima intervenção do Estado na economia e restrições em alguns temas morais. Tá? Então, tudo que aquilo que é polêmico em relação a temas morais, a direita ela vai querer cortar, vai querer intervir. A gente já teve algumas polêmicas aí no final do governo da presidente Dilma Rousseff, quando teve ali uma transição, né, para o governo Temer. Por exemplo, teve uma exposição de obras de arte no Rio Grande do Sul, né, que foi acusada de incentivar a pedofilia, a zoofilia, né, ou seja, a relação sexual com os animais, e quem que foi responsável por boicotar ou por reclamar dessa exposição? O pessoal da direita, tá? O pessoal que busca resguardar valores. Pô, mas como é que uma escola ou as crianças vão ver uma exposição como essas? Enfim, não aceitaram. E daí é importante perceber assim que depende de quem está no poder, existe uma mudança de cultura muito grande. Tá? Eu me lembro nos governos Lula e principalmente Dilma que ser conservador parecia ser um crime. Tá? Eu não estou exagerando, assim, realmente era assim. Tá? Parece que toda forma de conservadorismo, isso era incentivado, né? Enfim, principalmente pelas mídias, pela TV e assim por diante. Já no governo Bolsonaro é justamente o contrário. Parece que ser de esquerda é um crime. Tá entendendo? Então depende de quem está lá em cima, vai acabar mudando a política de toda uma nação, de todo um povo. Tá? Vamos lá para frente. Partidos considerados de direita, Partido Novo, PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro. Os democratas, né, são os principais
partidos de direita, lembrando que a maioria dos partidos são de esquerda, tá? E na América Latina, a esquerda ela tem muito mais força do que a direita, talvez como resposta ao imperialismo norte-americano, estadunidense, né, na América Latina, ok? Vamos para frente aqui. Agora, características da esquerda política. Vamos lá. Defendem uma agenda mais revolucionária. Lembra lá dos representantes lá da França, lá do parlamento francês, a esquerda, né? Eles eram mais radicais em relação à sociedade, a valores, à monarquia, eram totalmente contra, queriam mudança, né? Queriam e protestavam e queriam lutar para isso, né? Então eles buscam uma mudança, eles são mais progressistas. Né? O progressismo é o contrário do conservadorismo. O conservadorismo busca conservar. O progressismo busca mudança. Então, assim, a maioria, por exemplo, dos artistas tem uma postura progressista. Nós não vemos artistas defendendo o governo Bolsonaro, muito pouco, tá? Principalmente da Rede Globo de televisão. Tá? Defendem os direitos das minorias. Tá, os críticos da direita vão dizer assim, ó, a direita defende muito o interesse do empregador. A esquerda defende muito o interesse do trabalhador. Tá entendendo a diferença? Por que eu coloquei entre aspas? Porque existe um grande problema nisso aqui, ao meu ver. Tá? Qual é o problema? Essa defesa dos direitos das minorias muitas vezes é colocada... Porque assim, é um discurso muito bom. E a maioria das pessoas se incluem nessas minorias. Só que, ao meu ver, muitas vezes esse discurso de defesa das minorias é usado para chegar ao poder e depois a gente sabe o que acontece. Como a gente sabe, a maioria dos países socialistas, todos os países socialistas, viraram, na verdade, ditaduras socialistas, e depois que viram a ditadura socialista, né, é muito difícil viver como um homossexual, por exemplo. Né? Hoje, assim, a Rússia, que era o principal país, né, da União Soviética. A União Soviética tinha vários países, não era só a Rússia, né? Mas hoje um homossexual é muito difícil de viver na Rússia, tá? Muito difícil mesmo. Enfim, mas assim, ó, também não vamos confundir esquerda com socialismo, tá? Que assim, muita coisa mudou, tá? Né? Embora exista uma vertente mais radical que busque ainda a implantação, tá? Nós temos no Brasil, por exemplo, o partido PCdoB. Né? Qual é o significado de PCdoB? Partido Comunista do Brasil, tá? Enfim. Então, quem são essas minorias defendidas pela esquerda? Trabalhadores, mulheres contra o machismo, homossexuais, toda, né, a representatividade LGBT, que agora já é LGBTQ, e mais algumas letrinhas ali, né, que representam outros ramos, vamos dizer assim, outras divisões, vamos dizer assim, ali dessa comunidade, como as drag queens, como os assexuais, vamos dizer assim, né, os pansexuais e por aí vai. Tá? Quem são mais as minorias? Os mais pobres. Né? Por que a gente vê no Brasil, por exemplo, o Nordeste votar mais em partidos de esquerda? Né? Porque eles se sentem mais acolhidos. Não que o Nordeste assim seja, né, a pobreza, né? Muito pelo contrário, tem cidades lá muito boas de se viver, né? Principalmente assim, mais no litoral, né? Ricas, boas de se viver. Porque às vezes assim, falando em Nordeste, parece que assim é só sertão, né? E não é, a gente tem que parar com isso também, tá? Só que a gente sabe que no Brasil, né, o Nordeste, a maior parcela dos cidadãos assim, mais com menos poder aquisitivo, encontram-se no Nordeste, né? Fazem uma crítica ao capitalismo o tempo todo, né? Crítica ao capitalismo, né? A concentração de renda na mão de poucos, isso é uma verdade, né? As desigualdades sociais, a globalização e por aí vai. Podem buscar, em última instância, a implantação do socialismo e, posteriormente, do comunismo. Né? Qual a diferença de socialismo e comunismo? Socialismo, todos os meios de produção pertencem ao povo, terras e indústrias, principalmente, mas ainda existe um Estado.
né? Existe um poder ali comandando tudo, né? Um poder com muito mais força do que o restante da população, né? No comunismo, essa noção de Estado ela acaba desaparecendo, né? Então o poder de fato pertence ao povo. Por isso assim que é errado dizer, por exemplo, que a China é comunista. Não é comunista coisa nenhuma, tá? É só uma balela, né? O extremismo de esquerda resulta em ditaduras socialistas. Exemplo, Joseph Stalin na União Soviética, o Partido Comunista da China, Coreia do Norte, com Kim Jong-un, né? E por aí vai. Deus me livre. Partidos considerados de esquerda. Então, assim, vocês estão percebendo aqui uma predominância de uma certa cor aqui? Que cor é essa? Cor vermelho, né? Então, a esquerda, vai ver lá um protesto, uma passeata da esquerda, vocês vão ver muito vermelho, né? Da CUT, do MST, do MTST, dos partidos de esquerda, então vermelho, que é uma cor associada ao socialismo. Tá? Nós vamos aqui na bandeirinha aqui do PCdoB, né, que tem até um símbolo aqui, a foice e o martelo, né, que estão na bandeira da China, da União Soviética e por aí vai. Né, PSOL aqui e tem o famoso PT. Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui eu tinha falado lá atrás. Ó. É importante frisar que essa separação entre direita e esquerda é para muitos estudiosos ultrapassada. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado para não fazer essa separação total. Assim, ou tu é de direita ou tu é de esquerda. Né? Por exemplo, eu me considero conservador. Tá? Mas assim, ó, eu não sou 100% de direita. Tá? Porque a direita não é uma religião, não tem um catecismo, não é uma... Porque daí acaba virando ignorância. Tá entendendo? Então, assim, tem coisas da esquerda que às vezes me atraem, sim. Tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a esse discurso, direita, esquerda, fascista, coxinha, e por aí vai. Né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado. Ultrapassada, pois provoca uma divisão inútil para o debate político. Para outros, é importante manter o equilíbrio entre os pontos mais importantes e benéficos de cada lado, como eu falei ali. Tá? Já dizia um filósofo que toda unanimidade é burra. Tá? Tomem cuidado. Tomem cuidado assim, ó, muitos jovens vão lá, adolescentes, né? Vão lá, assistem um videozinho do Nando Moura no YouTube, pronto, né? Sou de direita, né? Mas tu é de direita não por convicção própria, tá? Mas porque tu assistiu uma pessoa que conseguiu te convencer, que usou, né, um discurso, um método para isso. Nada contra isso, né? Um professor acaba utilizando os mesmos métodos às vezes para ensinar os alunos, só que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tentar entender, ler sobre o assunto, ver os prós e os contras, e não ter medo de fazer isso. Tá? Não estou falando que o Nando Moura não tem coisas boas. Polêmico, né? Vamos lá. Centrismo, pessoal. Equilíbrio entre intervenção da economia... Deixa eu aumentar um pouquinho o meu... Aqui. Entre intervenção do Estado na economia e liberação moral. Então, o Centrão já busca ali um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Às vezes isso pode ser uma estratégia para conseguir abocanhar um pouquinho de cada lado. Enfim, MDB, PP, Partido Progressista, né? Hoje, no Brasil, ao meu ver, o centrão, existe um termo pejorativo, né, para os partidos de centro, que é o centrão, porque eles sempre estão tentando abocanhar alguma coisa. Enfim. Um exemplo assim, clássico disso é o MDB, né? No caso, era o PMDB, com Michel Temer sendo vice da Dilma e participando ali de tudo que aconteceu ali, e ele não ser caçado no impeachment da presidente. Né? Isso chega a ser assim, imoral, né? Chega a ser né? É gritante. Né? Enfim, vamos para frente. E aqui nós temos o cara, né? O cara do mal aqui. Né? Os caras do mal. Estatismo, favoráveis à restrição nos dois campos. Tudo é restrito no estatismo, né? Tudo é associado
a censura, tá? Tudo é censurado, né? Fascismo, né? O fascismo é uma forma de estatismo. Tudo no Estado, nada sem o Estado. Tome muito cuidado antes de chamar uma pessoa de fascista, tá? Porque ela vai perguntar assim para você: o que é ser fascista? E daí você não vai saber responder, tá? Fascista ou Estado fascista, tudo no Estado, nada sem o Estado, tá? Então é vinculado ao autoritarismo, né? Aqui nós temos a figurinha do Hitler aqui e o Benito Mussolini, que liderou o fascismo na Itália da década de 1920, se não me engano, 1924, até 1943, quando ele foi morto na Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos ver se nós temos mais coisa aqui. Acabou, pessoal. Então acabou a nossa apresentação. Pessoal, então é isso. Vamos tampar esses caras ferozes aí. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um meio de nós trabalharmos, né, os conteúdos, né? Então eu gravei essa aula aqui para vocês, para mostrar para vocês como que funciona essa questão das questões políticas, né? Isso é muito importante você conhecer isso, porque isso está muito em alta no Brasil e vai continuar assim, né? Você precisa saber o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, mesmo que você não seja, mesmo que você não queira, né? Mas você precisa tentar entender, então, como que funciona isso, por que disso, tá? Então essa aula ela buscou mostrar isso daí. Tá bom? Pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou convidar, né, para você se inscrever nesse canal, que vai me ajudar bastante, clicar lá no sininho para receber as notificações quando os nossos vídeos subirem no YouTube, e também deixar o teu joinha aí nesse vídeo, que também vai me ajudar, tá bom? Então, forte abraço do professor Valdinei, estudem. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns exercícios, tá? Para rever, então, o conteúdo, tá bom? Forte abraço, professor Valdinei, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.